Se os exercícios aeróbicos, então, são os que mais aumentam as miocinas, doutora, fato ou fake? Fake. Na maioria dos casos, são os anaeróbicos, são os musculares, são os de resistência, com peso. É esse momento da fibra, da contração e descontração que essas miocinas são estimuladas. E o que os aeróbicos podem nos ajudar? Nossa, em muita coisa. Você sabe que tem um trabalho mostrando que... São diversos trabalhos, tá? Estou falando de trabalhos, não são nem atuais, estou falando de mais de uma década. A pessoa que faz um treino intervalado, um HIIT, por exemplo, ela naturalmente mantém alto o seu nível de GH. Nós sabemos que a pessoa com GH mais baixo, né, às vezes até abaixo, né, do limite normal, ela pode ter dificuldade de hipertrofia, ela pode sentir dores no corpo, ela pode entrar num processo avançado aí do envelhecimento, que a gente chama de somatopausa. E quando ela faz esse HIIT, esse acelerar da frequência cardíaca, essa variabilidade de frequência cardíaca, melhora muito. Que legal, doutora. Olha isso. E é de uma forma natural, né? É lógico, de uma forma natural. Você faz ali... A farmácia está dentro do nosso corpo. A gente só precisa ter o estímulo certo para que essa cartelinha de medicamentos seja colocada lá dentro. Tá certo. Tem mais. Olha lá. Fato ou fake na tela. O exercício físico aumenta a queima de calorias e somente desta forma a queima de gordura acontece. Fake, na verdade, não é somente dessa forma, sim, ele aumenta. A gente sabe do efeito na hora, mas a gente sabe do efeito no depois, principalmente no depois. Aliás, eu aproveito esse momento para falar que o maior erro do ser humano é buscar o prazer durante o exercício, porque tudo vem depois. A endorfina vem depois, as miocinas vêm depois, né, o bem-estar, a hipertrofia, o efeito. Então, tem gente que fala, eu não gosto de exercício, porque ela está focando no gostar naquele momento em que ela está fazendo. E ela tem que pensar que não é só no momento. Claro que se a gente tiver algo que a gente gosta, né? Sem dúvida. Eu estou falando de musculação, que alguns gostam, outros torcem o nariz. Eu danço, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu faço com prazer e isso me traz... eu gosto mais da corrida, mas... Que também está tudo certo. Aliás, você faz exercícios pliométricos para corrida? Pliométrico, faço. Vivi minha personal, beijo para Vivi. Quadril, tudo, aquele, nossa, até de amplitude. E os pliométricos mesmo de fortalecimento de core, quadril principalmente. Os pliométricos também melhoram muito o aumento, né, dessas miocinas. Também, né? E aí, para quem não conhece, o pliométrico são exercícios, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, aquele agachamento com salto, que você faz aquele agachamento e vai dando aquele saltinho. Então, você tem ali o impacto, você tem o exercício muscular trabalhado, você tem a explosão, que é o que define, tá? E para quem corre e não faz pliométrico, faça. E faça também musculação e exercício de resistência, porque quanto mais esses músculos são trabalhados, na hora da corrida existe um poupar de execução. Você corre com mais maestria, você poupa mais o seu esforço quando você tem tanto os pliométricos quanto a musculatura bem trabalhada. Mais eficiente. Ela trabalha ao meu favor. Ao seu favor. Olha que legal. Agora tem perguntinha do público, esse papo é muito bacana. Na tela. Rosa, um beijo, obrigada. Para a mulher na menopausa, qual o melhor exercício para ajudar no aumento de músculos e equilíbrio hormonal? Olha, para a mulher na menopausa, e aí a gente está falando de duas categorias, a mulher em menopausa do tipo vamos tratar, repor, e do tipo vou optar por não repor, que também é uma opção. Sim. Só que eu falo claramente, tá? Uma mulher que opta por não repor, faz exercício, procura manter uma rotina de vida boa, é muito melhor do que aquela que se preocupa só em repor e não faz nada. Tá? Então, pensando, né, nessa questão, a gente está falando ali de um estímulo importante muscular, porque o que de fato faz diminuir o metabolismo na menopausa é a perda muscular. Então, exercício muscular é importante, o aeróbico é importante, alongamento e mobilidade são importantes. Eu acho o Pilates fantástico, porque ele traz a postura, né, para que se mantenha. Né, corporal. Então, eu vou ser super sucinta. Eu acho que não é só um ou só outro. Eu acho que é essa combinação. Essa combinação é o que vai trazer
eu não estou falando só de manutenção do corpo, tá? Eu estou falando de melhora a partir da menopausa. Muitas mulheres entram na menopausa e aí começam a se exercitar e podem chegar a ficar até melhor do que elas eram antes. Mas eu tenho certeza, doutora. Com certeza. Tem mais perguntinha? Na tela. Obrigada, Mônica. Um beijo. Faço bloqueio hormonal por causa de tratamento de câncer de mama. Sinto muitas dores nas articulações. Como faço para fazer exercícios? Então, aí a gente está falando de uma condição que realmente, no caso, não pode fazer um tratamento hormonal e aí ela teria limitação de movimento. A gente indica bastante o exercício em água, né? Tudo que é dentro da água, para que essa articulação não tenha nenhum tipo de sobrecarga, tá? O exercício como hidroginástica, que não é moleza também, para quem pensa, a hidroginástica faz força, esforço. Nossa Senhora, eu já vi gente do CrossFit vai fazer, sabe quando você está em spa, Sim. e você tem uma aula de hidroginástica, e você vê aquelas pessoas todas fortinhas que vão naquele momento fazer, e eu falo, nossa, e não dando conta. E não, né? não, é difícil porque a água tem, né, a sua resistência. Tem a resistência, mas para quem está buscando essa proteção articular, seja por conta de um medicamento que afeta a articulação, ou seja, porque tem uma lesão ou uma limitação de determinado movimento, a água é sempre bem-vinda. Até nadar, né, doutora? Não só a hidroginástica, mas natação, né? Fantástica, a natação é um exercício completo. Porque como a yoga, ela envolve a respiração. A respiração, ele é um caminho também interessantíssimo nessa produção de miocinas, né, de citocinas, de controle. A gente fala que a respiração é o mecanismo que a gente acessa melhor o inconsciente. Tá. E eu falo que quem tem que nadar está prestando atenção em respirar e movimentar. Então não dá tempo de pensar em estresse. Né? E em problema, você foca naquilo e aí... quase uma meditação. Bacana.